Volta em Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 18, eu quero pensar com os queridos irmãos e amigos sobre o seguinte tema: aproximação pactual perfeita. E a título de introdução eu gostaria de fazer alguns comentários que eu espero possam ajudar na preparação do terreno e do entendimento um pouco melhor do texto. Lembrando que nós falaremos então e focaremos nessa questão da aproximação pactual perfeita. Como já venho dizendo há tempos, a Epístola aos Hebreus pode ser estudada em três grandes divisões. Os três primeiros capítulos falando sobre a presença a pessoa deste Cristo eterno. Depois de 4 em diante até o capítulo 10, você tem o ministério deste Cristo entre nós. E por fim, você tem de 10 a 13, aos 3 capítulos finais da epístola, a descrição desta presença majestica do Senhor Jesus Cristo em meio ao seu povo. O capítulo 12, nós propusemos no passado, não muito distante, poderia ser estudado da seguinte maneira. O capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, o autor fala sobre perseverança. Do verso 4 ao verso 13, o autor da epístola fala sobre disciplina. Depois, nós vimos, com base em Hebreus 12, de 14 a 17, a necessidade de consagração. E agora eu quero chamar sua atenção, com base nos versos 18 ao verso 24, acerca do pacto, ficando, enfim, os versos 25 a 29 para uma outra oportunidade, avaliarmos o ensino sobre segurança. Então, o capítulo 12, ele pode ser dividido em 5 grandes partes, e as partes tratam destas questões: perseverança, disciplina, consagração, pacto e, por fim, segurança. E hoje, obviamente, eu quero pensar com vocês sobre a quarta dimensão, ou a quarta parte deste capítulo, dos versos 18 ao verso 24, que tem a ver com o pacto. E daí o porquê o tema aproximação pactual perfeita. Comentaristas, incluindo John Brown, comentarista do século XIX, e ainda mais recentes comentaristas, fazem uma ligação entre Hebreus 12, de 18 a 24, com Êxodo 20. E eu acredito que este não é necessariamente o caminho. E eu discordo, então, desta associação. Para mim, é muito mais natural associarmos Hebreus 12 e essa questão dos versos 18 a 24, tratando do pacto, com Deuteronômio 9. E a razão pela qual eu acredito que a associação é muito mais natural com Deuteronômio 9, eu espero evidenciar em alguns instantes. Mas eu gostaria de dizer que existe a tendência de dizer que a antiga dispensação, a lei de Moisés, ela foi, por várias razões, mais difícil do que a era atual da graça. E eu quero propor que este é um erro acerca do qual eu também discordo. Eu não acredito que com a graça as coisas ficaram mais fáceis. Deixe-me estabelecer esse ponto dentro da própria Epístola aos Hebreus. Abra em Hebreus capítulo 2, conhecidíssimo verso, Hebreus 2:3, e a palavra de Deus diz: como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. O autor em Hebreus 2:3 está dizendo o seguinte: se anteriormente eles que receberam uma revelação na antiga dispensação sob a lei, eles não foram poupados, quanto mais nós não seremos poupados. Ou seja, com a graça, a coisa não ficou mais fácil, ela ficou mais complexa. Hebreus capítulo 12
como é o capítulo nosso de meditação nesta manhã, e o verso 25. Nós lemos até o verso 24, mas eu chamo sua atenção para o verso 25. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos nós escaparemos daquele que dos céus nos adverte. Ou seja, se antigamente não escaparam aqueles que ouviram a voz divina através de Moisés, quanto menos nós escaparemos agora que Deus está falando através do Filho, o grande libertador. Ou seja, na dispensação da graça, as coisas não ficaram mais fáceis. Deixe-me usar um outro exemplo para ilustrar e estabelecer este ponto. Jesus disse, a antiga lei, a lei de Moisés diz, não matarás. Eu, porém, vos digo, estabelecendo o contraponto. E o contraponto não é mais fácil, é mais complexo. Ele diz, antigamente foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para o seu irmão e sentir ódio, raiva, esta pessoa já cometeu o assassinato em seu coração. A pergunta é esta, ficou mais fácil ou ficou mais difícil? Na antiga dispensação, eu cometi o crime ao puxar o gatilho, eu tirei a vida, objetivamente. Agora, só de olhar para alguém e sentir raiva, eu tiro a vida. Ficou mais fácil ou ficou mais difícil agradar a Deus? Muito mais complexo, concorda ou não? Se antigamente, Deus falando através de Moisés, as pessoas desobedeceram, não foram poupadas, imagine agora, Deus falando através do Filho bendito que veio, a coisa não vai ficar mais fácil. Eu discordo desta ideia que alguns comentaristas apresentam que a antiga dispensação foi mais difícil do que a nova dispensação. Isso também corrige a ideia de que no Antigo Testamento as pessoas foram salvas pela observação da lei. Por favor, tire da sua mente que alguém um dia foi salvo pela lei. Nunca ninguém cumpriu a lei. Se a lei fosse cumprida ou tivesse sido cumprida por um só pecador, antes de Cristo ou depois de Cristo, não estaria escrito que não há um só justo, nenhum que busque a Deus. Porque pelo menos um teria sido justificado pela lei. Ninguém jamais obedeceu à lei para alcançar salvação. A salvação, senhoras e senhores, sempre foi pela graça. Por que então, Flávio, Deus estabeleceu a lei de Moisés? Para ensinar à humanidade que salvação é um dom de Deus, não é mérito pessoal. Ele deu a lei, como diz Paulo aos Gálatas, para servir como um professor, para dizer que nós não daríamos conta de observá-la por nós mesmos. A salvação sempre foi pela graça. Abra sua Bíblia comigo, em Gálatas. No Novo Testamento, Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, eu gostaria de ler os versos 6 ao verso 14 contigo. Gálatas, capítulo 3, de 6 a 14, a palavra de Deus diz: É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: Em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A promessa do Espírito não vem a nós por cumprirmos a lei, vem por obedecermos Cristo. Cristo nos resgatou desta lei, que Deus, em primeiro lugar, deu ao homem, para mostrar para este homem arrogante
que ele ou ela jamais conseguirão salvação pelos seus próprios méritos. Salvação é um dom de Deus. Em terceiro lugar, eu gostaria de dizer que o medo de Moisés, que alguns comentaristas argumentam está ligado a Êxodo 20, não é coerente com o argumento de Hebreus 12. O medo de Moisés, embora Moisés, em Êxodo 20, ao subir ao monte e passar 40 dias recebendo a lei, tivesse reverência, tremesse diante da palavra, o medo de Moisés aqui em Hebreus 12, de 18 a 24, não é relacionado ao recebimento da lei em Êxodo 20. O êxodo aqui está relacionado a um evento posterior a Êxodo 20. E o evento posterior a Êxodo 20 está descrito em Deuteronômio 9. A que evento estou me referindo? Moisés ficou 40 dias no monte e recebeu a lei. Ele teve reverência, teve temor, teve tremor, sem dúvida alguma. Mas quando o autor aos Hebreus, em Hebreus 12, diz que ele teve medo, isso está relacionado ao momento quando ele desce do Monte Sinai, carregando as tábuas nas mãos, e percebe o quê? Que o povo, naquele período de tempo, havia cometido o pecado da idolatria. Naquele momento, Moisés teme e treme, porque o povo já tinha quebrado o pacto. E é naquele momento que ele sente ira, joga as tábuas no chão, quebra as tábuas e precisa voltar eventualmente ao monte para receber a segunda cópia da lei. E o medo de Moisés, aqui em Hebreus 12, está relacionado à intercessão. Em Êxodo 20, Moisés não intercede pelo povo, ele recebe as leis e estabelece o pacto pelo povo. Nada de errado havia acontecido ali, mas em Deuteronômio 9 a coisa é diferente. Agora o povo, já tendo recebido a lei, tendo estabelecido o pacto, peca contra Deus deliberadamente com o bezerro de ouro, e Moisés intercede pelo povo. E é este ponto da intercessão que o autor está pegando e dizendo: a intercessão de Moisés, embora fosse crucial para o bem-estar do povo, nem se compara com a intercessão de Cristo. Este é o ponto que o autor aos Hebreus está estabelecendo. E por esta razão nós pensamos sobre a aproximação pactual perfeita. Moisés foi usado para o estabelecimento do pacto. O pacto foi imediatamente quebrado por causa do pecado. Quando isto acontece, Moisés intercede em agonia, temendo, com medo pelo que Deus poderia fazer com o seu povo. Então, ele intercede, e é isto que o autor está dizendo. Senhoras e senhores, se Moisés intercedeu e foi ouvido, quanto mais Cristo, nosso intercessor, fará por nós. Este é o contraponto. E assim, nós entendemos um pouco melhor o que o autor está argumentando nestas palavras que parecem um pouco estranhas. Por isso que eu acho que os comentaristas fazem um esforço tremendo, desnecessário, fazendo referência ao que o autor aos Hebreus está dizendo no capítulo 12, com tradições rabínicas, judaicas da antiguidade, tentando como que acomodar o argumento de Hebreus 12 com Êxodo 20, o recebimento da lei. Mas quando você usa o argumento de Hebreus 12 com Deuteronômio 9, e o momento quando Moisés intercede pelo povo depois do pecado e estabelece o paralelo com a intercessão de Cristo pelo pecador, aí então as coisas se encaixam muito mais sobriamente. E o argumento obviamente central aqui não é o medo de Moisés na entrega da lei em Êxodo 20, mas o medo de Moisés em Deuteronômio 9, 19. Abramos nossas Bíblias em Deuteronômio no capítulo 9 e o verso 19. Nós deveríamos, para o benefício nosso e entendimento do texto, ler todo o capítulo 9 de Deuteronômio. Eu tenho a impressão que nós não teremos tempo hábil para isto, mas enfim, fica aí o desafio. Em Hebreus 9, 19, a palavra de Deus diz: porque eu estava com medo por causa da ira e do furor
com que o Senhor tanto estava irado contra vocês ao ponto de querer destruí-los. Porém, mais uma vez, o Senhor me ouviu. Este é o ponto. Quando Moisés recebe a lei em Êxodo capítulo 20, não há ira do Senhor. Existe a promulgação da lei. Nenhum erro foi cometido. Mas agora existe culpa, agora existe pecado, agora existe o medo. Por quê? O pecado foi deliberadamente cometido, Deus é graça, mas Ele também é justiça, e Moisés temeu naquele momento que Deus fosse disciplinar Israel. Mal começou e já estamos totalmente errados. E é por isto que o texto diz, Ele me ouviu. O autor aos Hebreus pega isto e estabelece o ponto. Se Moisés foi ouvido em sua fraqueza, quanto mais nós seremos abençoados pela intercessão de Cristo. E assim nós temos algo que eu também gostaria de deixar contigo, que para mim é de grande valia. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, nos versos que nós lemos, fala sobre anjos. Nós estamos na congregação dos anjos, nós estamos na congregação daqueles que são os escolhidos, e então ele fala dessa grande multidão de testemunhas, homens e mulheres remidos de anjos. Nós estamos nesta congregação, nós já nos achegamos ao Monte Sião, não a Jerusalém antiga, não ao Monte Sião, mas a Nova Jerusalém, a Sião celestial, em Cristo e por Cristo e para a glória de Cristo. Mas algo interessante, quando a lei foi entregue em Êxodo capítulo 33, verso 2, a palavra de Deus diz: enviarei o anjo adiante de vocês e expulsarei os cananeus e os amorreus, no meio heveus e os jebuseus, e assim vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. O anjo do Senhor foi adiante do povo, e esta presença angelical também esteve como uma realidade na entrega da lei, e agora, junto ao povo, a caminho da terra prometida. Muito bem, aproximação pactual perfeita. Com base em Hebreus 12, de 18 a 21, eu quero propor que o autor aos Hebreus argumenta acerca de uma proibição, a proibição da aproximação. Leiamos de novo os versos 18 a 21. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e acesso à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som das palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. E aqui nós temos então dois momentos. O momento quando a lei está sendo entregue e nenhum animal deveria se aproximar do Monte Sião, do Monte Sinai, melhor dizendo. Ninguém deveria, nenhum homem, nem animal, nem ninguém no acampamento deveria se aproximar. Mas aí vem o erro de Israel, depois do recebimento da lei, e o medo de Moisés, que intercede pelo povo, como nós já vimos. Então aqui, o autor aos Hebreus está recapitulando a história e falando sobre uma proibição de aproximação. E esta proibição incluía o seguinte: o espetáculo da justiça, como nós encontramos dos versos 18 ao verso 19. A proibição de se aproximarem daquele Monte Sinai, onde a lei estava sendo entregue, naquele momento glorioso, é porque aquilo era um momento não somente da manifestação de um favor divino de fazer o pacto, mas do caráter justo, íntegro de Deus, que não deixaria o pecado sem ser punido. Daí porque vocês não se aproximem, vocês ainda não estão prontos para uma aproximação direta. A aproximação direta precisa ser ensinada. O dia chegará quando
pelos méritos do Cordeiro de Deus, a aproximação será direta. Mas até lá, vocês precisam aprender que a aproximação direta é perigosa por causa do pecado. Então, havia uma proibição de aproximação. E esta proibição vinha marcada pelo pecado, pelo espetáculo, melhor dizendo, da justiça divina. Volte a sua atenção para o verso 18. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e acesso à escuridão, trevas, à tempestade. É isso que estava marcando o momento da revelação de Deus ao seu povo. É um espetáculo de justiça. Ao toque da trombeta e ao som das palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada. Há um espetáculo aqui de justiça que está fazendo com que as pessoas envolvidas naquele fenômeno sintam realmente o impacto do mesmo. O espetáculo da justiça que impede a aproximação. Em segundo lugar, dentro desta proibição de aproximação, o autor argumenta acerca do distanciamento da culpa. Ora, é óbvio, por que não podem se aproximar? Não somente porque existe um espetáculo de justiça, Deus está revelando a sua glória, a sua santidade. Não se aproximem, por quê? Porque a aproximação inadequada pode ser perigosa. Por quê? Porque existe um distanciamento da culpa. Verso 20: pois já não suportavam que lhes era ordenado, até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Existe um distanciamento de culpa. Existe algo que está sendo ensinado e que precisará ser resolvido um dia, finalmente, em Cristo. Dentro desta proibição da aproximação, existe um terceiro aspecto que acontece no verso 21, o estranhamento da fobia. Verso 21, na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Agora o povo já consumou o pecado. Eu estava recebendo a lei, o pacto estabelecido, ao descer e entregar a evidência do documento criado, o povo já desobedeceu. E quando eu testemunhei da desobediência do povo, eu temi e tive medo em função do que Deus faria. Por isto eu orei intercedendo pelo povo e o Senhor me ouviu. Existe então a proibição no argumento do autor. Ele está recapitulando a história e dizendo que havia uma proibição de aproximação por causa do espetáculo da justiça e da santidade de Deus, por causa do distanciamento da culpa, que causa, obviamente, este estranhamento de fobias. E todo distanciamento causará este tipo de reação, medo. Abra sua Bíblia mais uma vez comigo em Deuteronômio, capítulo 9, verso 6. Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor Deus lhes dá esta terra boa para que tomem posse dela, pois vocês são um povo teimoso. Lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira. Desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Em Horebe vocês tanto provocaram o Senhor a ira, que o Senhor ficou irado com vocês ao ponto de querer destruí-los. Quando eu subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado com vocês no monte, no meio do fogo, quando todo o povo estava reunido. No fim dos 40 dias e noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e o Senhor me disse: levante-se, desça depressa, porque o seu povo, que você tirou do Egito, já se corrompeu. Bem depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei. Fizeram uma imagem fundida
para si. E o Senhor continuou dizendo: tenho observado este povo, e eis que é povo teimoso. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles da face da terra, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, que estava em chamas. As 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Olhei e eis que vocês haviam pecado contra o Senhor, seu Deus. Tinham feito para si um bezerro de metal fundido. Bem depressa vocês se desviaram do caminho do Senhor que lhes havia ordenado. Então peguei as 2 tábuas e as joguei no chão, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois, como havia feito na ocasião anterior, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água, por causa de todo o pecado de vocês, que vocês haviam cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Porque eu estava com medo por causa da ira do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vocês, ao ponto de querer destruí-los. Aí está. Este é o problema de uma proibição de aproximação. Irmãos e irmãs, amigos, se o texto parasse aqui, nós estaríamos sem esperança. Mas o autor aos Hebreus, do verso 22 ao verso 24, fala algo mais, e eu gostaria de meditar nesses versos com você. Verso 22: pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião. Ele estabelece o contraponto. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vocês já se aproximaram. A argumentação inicial é: havia uma aproximação proibida. Em segundo lugar, agora, a autorização da permanência. A proibição da aproximação dá lugar à autorização da permanência. O autor não está dizendo: talvez vocês um dia cheguem. Não, ele está dizendo algo extraordinário. Vocês que estão em Cristo, vocês que já ouviram a voz, não de Moisés, mas do grande profeta Jesus Cristo, vocês um dia não chegarão. Na verdade, vocês já chegaram. Vocês já estão na companhia dos santos que já foram, na companhia dos anjos. Vocês estão já na nova Sião, na nova cidade, na nova Jerusalém. Vocês já pertencem. E isto fala sobre a autorização da permanência. Em primeiro lugar, nós entendemos esta autorização da permanência da seguinte maneira: o sangue do acercamento. Lembre-se que na passagem anterior, nos versos anteriores, estava dito que havia um limite, nem animais poderiam chegar, quanto menos homens poderiam chegar. Mas agora, o sangue permite que exista o acercamento, a aproximação. O sangue do acercamento. Verso 22. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva. Que palavra extraordinária! Vocês chegaram à assembleia festiva. Antigamente, em Moisés, vocês chegaram ao medo, à assembleia da justiça. Agora, vocês chegaram à assembleia festiva. O sangue do acercamento. Em segundo lugar, o autor fala sobre o sangue do aperfeiçoamento. Não somente existe esta ponte que me liga para que eu possa permanecer, existe este sangue do acercamento, mas existe também o sangue do aperfeiçoamento. E, queridos irmãos, a lógica segue naturalmente. Eu só posso me achegar porque o sangue me autoriza, me capacita, ele me aperfeiçoa.
Por mim mesmo, eu seria como um outro qualquer junto ao monte Sinai na época de Moisés. Eu não posso me aproximar. E deixe-me dizer, ninguém se aproximará dessa assembleia festiva, do trono da graça, da cidade celestial, da Nova Jerusalém, da companhia daqueles que já foram, dos santos e santas que já morreram em Cristo. Ninguém se aproximará dos anjos do Senhor na eternidade, a menos que o sangue do acercamento nos aperfeiçoe. É necessário o aperfeiçoamento. Verso 24. Verso 23, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus, o mediador da nova aliança, o sangue de Cristo, o sangue do aperfeiçoamento, mas não somente sangue que faz aproximar, não somente o sangue que aperfeiçoa, mas preste atenção neste último ponto, o sangue que afeiçoa. Irmãos, eu posso estar próximo de uma pessoa e nada ter a ver com ela. Você pode estar nessa igreja nesta manhã e nada, absolutamente nada, ter a ver com o Deus Trino de Israel. É possível que alguém nesta manhã esteja nesta congregação, ou ouvindo, participando da transmissão online, e nada, absolutamente nada de amor, de reverência, de carinho, de afeto ter para com o Senhor Jesus Cristo e vice-versa. São completos estranhos dentro desta casa de oração. O fato de ter estado aqui não significa que eu experimentei a presença, porque pelo sangue eu tenho a liberdade de me aproximar, pelo sangue eu tenho aperfeiçoamento, mas não somente isso, aqueles que se aproximam pelo sangue têm outra coisa, eles têm afeiçoamento, intimidade. Eu conheço meu Deus, eu não tenho mais medo, Ele é meu Pai, Ele é meu amigo. Eu me aproximo, eu converso, eu dialogo, eu choro, eu exponho, eu adoro, eu sacrifico, não mais com medo, mas com o prazer. Por quê? Cristo removeu o medo, não é isso que João diz em sua epístola? O amor lança fora o medo. Não mais medo. O sangue do acercamento que estabelece a permanência. O sangue do aperfeiçoamento que autoriza a permanência. O sangue do afeiçoamento que faz com que aqueles que estão em Cristo desfrute desta permanência. Gostaria de voltar a Hebreus no capítulo 9, dos versos 20 em diante. A palavra de Deus diz: o Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Depois peguei o pecado de vocês, aquele bezerro que vocês tinham feito, e queimei e o esmaguei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o pó eu joguei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massá e em Quibrote Ataavá, vocês provocaram muito a ira do Senhor, também quando o Senhor os enviou de Cádiz Barneia, dizendo: vão e tomem posse da terra que lhes dei. Vocês se rebelaram contra o mandado do Senhor seu Deus e não creram nem obedeceram à sua voz. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde o dia que os conheci. Assim fiquei prostrado diante do Senhor, durante 40 dias e 40 noites estive prostrado. Preste atenção, este aqui é o segundo período de 40 dias e 40 noites. Agora é o momento em que ele sobe de novo ao monte para refazer o estrago. Orei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra do qual nos tiraste não diga: o Senhor não conseguiu levá-los para a terra que lhes havia prometido, e por odiá-los tirou-os daqui para matá-los no deserto. Mas eles são o teu povo e a tua herança, que tiraste com teu grande poder e com um grande braço estendido. E assim, nós vemos que a aproximação proibida dá lugar à autorização da permanência. Eu quero concluir
falando sobre este sangue de Cristo, deixando com vocês 3 pensamentos. O primeiro, o sangue da evidência. Voltando ao verso 24, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue da evidência, o valor do sangue de Jesus Cristo derramado para que pecadores pudessem se aproximar, permanecer e desfrutar da santidade do Senhor, Deus Trino de Israel. O pecado tão claro da natureza humana que tão certamente o afasta do Senhor, só tem solução pelo poder do sangue intercessor de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, deixe sua Bíblia aberta em Apocalipse por alguns instantes. Apocalipse capítulo 1, verso 5, a palavra de Deus diz, Apocalipse 1, 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O sangue da evidência. Em segundo lugar, o sangue da argumentação. O sangue de Jesus Cristo elimina a culpa do pecado que impede de avizinhar-se. O sangue de Jesus Cristo elimina a realidade da imperfeição certa, promovendo a santificação daqueles que creem. O sangue de Jesus Cristo que poderosamente remove o estranhamento entre o pecador e o Senhor Deus Trino de Israel. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5 e o verso 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno é de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O sangue da argumentação. E por fim, queridos irmãos e irmãs, o sangue da legitimação. Aproveitemos esta oportunidade para nos aproximarmos do Senhor nosso Deus, nosso Pai, em toda a sua santidade, pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, experimentemos melhoramento espiritual contínuo, seguros nos méritos do sangue de Jesus Cristo. Desfrutemos de intimidade com o nosso Deus e Pai. Apocalipse, capítulo 7 e o verso 14. Respondi: o Senhor sabe, então ele me diz: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O sangue da legitimação. Quem pode se aproximar? Estes que estão vindo com as vestes purificadas. Purificadas onde? No sangue de Cristo. E que para este fim, o fim de desfrutarmos desta aproximação e nesta aproximação permanecermos, pelos méritos e pelo sangue de Cristo, o Deus Trino de Israel nos ajude. Amém?